Meus amigos e amigas, está começando mais uma edição do programa do Paulinho. E eu trouxe aqui muita informação, análise e debate sobre os temas que de fato impactam a nossa sociedade. E antes de entrarmos aqui na pauta de hoje, eu quero agradecer mais uma vez, com todo o meu carinho e respeito, os meus patrocinadores oficiais, que acreditam na força da comunicação regional e também nacional. Claro, a Barbearia França, que garante excelência em estilo e cuidado masculino. Agende já o seu horário lá com desconto especial destinado aqui para os meus telespectadores, hein? Só para quem assiste o meu programa. E descubra o verdadeiro padrão de qualidade em atendimento. E também, né, gente? É claro, aquele que faz essa edição toda aqui para mim, me deixa mais bonito, mais alto, mais forte aqui nas minhas imagens. Eu tô falando dele, é claro, a Fontana Produções, que é referência há muitos anos já em nossa cidade e região. Seja em gravações e também em edições de vídeos. Você quer garantir, olha só, você que é profissional e também liberal, é advogado, é empreendedor, você quer garantir conteúdos profissionais, seja também ali para o seu empreendimento, ou seja, para você mesmo, aquele casamento, aquela foto, aquele vídeo, entre em contato ali com o Fontana, olha só, porque eu garanto que ele vai dar vida às suas ideias. Faça um orçamento com ele, com desconto garantido também aí a vocês, meus queridos telespectadores. Isso é muito importante, não se esqueça disso, hein? Viu no Paulinho e exige ali o seu desconto com ele, tá bom? Que, é claro, é graças a eles, a esse apoio, que a gente consegue levar até vocês aí um conteúdo de qualidade, com independência e responsabilidade acima de tudo. E já aproveito aqui esse momento para deixar um convite muito especial. A sua empresa ela também pode estar aqui ao lado dessas marcas aí que já enxergaram no nosso programa um espaço de credibilidade e visibilidade. A propaganda exibida no programa do Paulinho não fica restrita aqui à TV, que, claro, tem alcance em mais de 150 milhões de lares aí. É muita gente, tá? Ela alcança também os grupos de WhatsApp do Canal 38 do nosso programa, o nosso canal do YouTube, o site oficial também do Canal 38 também. Ou seja, a sua marca estará presente em múltiplas plataformas, chegando a milhares de pessoas em diferentes ambientes. Se você é empresário, empreendedora, lojista ou prestador de serviço, deseja ampliar sua presença, fortalecer a sua marca e conquistar novos clientes, este é o momento, hein? Certo de se tornar o nosso parceiro. Entre em contato com a nossa equipe, porque além de levar a sua propaganda ao ar, nós ajudamos a construir um elo de confiança entre a sua empresa e o público. O programa do Paulinho é feito para a comunidade, com a comunidade e agora pode ser feito também com a sua marca. Junte-se a nós, o contato do WhatsApp é esse daqui, beleza? E vamos lá! Supremo Tribunal Federal decidiu agora em agosto de 2025 algo que vai impactar diretamente a vida de milhares de brasileiras, infelizmente vítimas de violência doméstica. A Corte reconheceu que o INSS é responsável pelo pagamento da remuneração da mulher que, por decisão judicial, precise de fato se afastar do trabalho por até 6 meses, tá, gente? Os primeiros 15 dias continuam sendo pagos pela empresa, mas a partir daí é a Previdência Social que assume. E mais, se a vítima não for segurado do INSS, ou seja, trabalha aí nas facções aqui de Apocarana, por exemplo, sem o devido registro, poderá também requerer o benefício de prestação continuada, o conhecido BPC, né, que é através da assistência social. Essa decisão, ela tem origem em um caso aqui mesmo do Paraná e vem para consolidar a aplicação prática da Lei Maria da Penha, que não é apenas uma lei de punição, mas também de proteção integral. Sempre trago aqui no nosso programa. É uma proteção integral, proteção física, psicológica e agora também financeira através dessa decisão aqui que eu estou narrando para vocês. Mas aqui cabe uma reflexão até crítica, né? O Supremo tomou uma medida importante, sem dúvida, isso é fato, mas que também nos revela algo. Até agora, essa proteção não era garantida de forma clara. Quantas mulheres, sem o mínimo amparo financeiro, precisaram continuar trabalhando lado a lado com seus agressores, machucadas, lesionadas, feridas na sua alma? Quantas mulheres até hoje
tiveram de escolher entre se proteger e alimentar a si mesma e a seus filhos. Essa omissão histórica mostra como o Estado brasileiro ainda caminha lentamente na proteção das vítimas de Maria da Penha, né, de agressões físicas dentro de casa. Agora, meu querido telespectador, surge outra questão. Como a vítima deve proceder? Essa é a indagação. O primeiro passo é o registro da ocorrência e a solicitação da medida protetiva, tá bom? Ou seja, aconteceu o fato ou está sofrendo violência psicológica, procure a delegacia da mulher e faça o boletim de ocorrência. Lá, você vai solicitar juntamente com o boletim de ocorrência, se for o caso, a devida medida protetiva, onde a vítima, né, melhor dizendo, poderá também já informar ali as suas condições reais, ou seja, o motivo que de fato ela deve se afastar do trabalho. Assim, esse processo vai para o juiz e é menos de 24 horas, gente, isso aí eu posso garantir para vocês. E se o juiz entender que o afastamento do trabalho é necessário para, claro, a proteção da mulher, ele determinará de pronto esse afastamento, formalmente, numa sentença, numa decisão, tá bom? Então, com essa decisão em mãos, a vítima ou seu advogado vai ter que levar essa documentação até o INSS, tá? O procedimento é semelhante ao do auxílio-doença. É feito o requerimento administrativo junto à Previdência, seja pelo site, pelo aplicativo Meu INSS ou também diretamente em uma agência. E aqui vai uma anotação, tá? Embora a lei e a decisão do STF já estabeleçam o direito, sabemos, gente, que a prática nem sempre é simples. Por isso, é fundamental que a mulher esteja acompanhada por um advogado. E um advogado, claro, de confiança, tá ok? De renome, quem você conhece e confia, tá? Para que possa, sim, aumentar ao máximo essa garantia, tá? E garantir para você esse benefício, seja de fato aí concedido, porque senão é muito difícil, tá? Porque na falta de condições também aí de contratar um advogado, tá? Você também pode procurar a Defensoria Pública da sua cidade ou até mesmo direto no fórum da sua comarca, onde a própria equipe de assistência social pode te auxiliar nesse pedido. E esse é um passo civilizatório, mas precisamos continuar o debate, né? Afinal, como o sistema previdenciário vai lidar com mais essa demanda? Aí vem a questão, né? Teve essa questão agora dos golpes dos velhinhos ali, que eu trouxe aqui na semana passada, sobre os descontos. Está pagando uma cacetada aí para simplesmente pagar o que nem precisava pelos golpes sofridos, né? Então agora fica a pergunta, o governo, o Estado vai ter estrutura para atender também agora essas mulheres de forma rápida? Ou veremos mais uma vez benefícios parados em burocracia, enquanto as vítimas continuam expostas? E é aqui que eu quero convidar você, que está em casa, a participar. Você concorda que o INSS deva assumir este papel? Ou acredita que o Estado deveria criar um fundo específico para custear esse tipo de afastamento? Mande sua opinião, gente. Compartilhe conosco. Afinal, esse programa não é apenas para informar, mas também para debater, para dar voz à sociedade. Porque no fim, estamos falando de dignidade. E dignidade não se pode esperar. Quando uma mulher é vítima de violência, o mínimo que o Estado deve assegurar é que ela não precisa escolher entre a própria vida e o seu salário. Portanto, fica aqui a minha crítica, fica a informação, mas principalmente fica o convite. Participe, debata, traga sua visão. O programa do Paulinho é feito para você, com você, e é aqui que as grandes discussões precisam de fato acontecer. Você que está assistindo, já segue a gente nas redes sociais? Vai lá no canal do YouTube, no Instagram, programa do Paulinho.canal38. Se inscrevam, mande sua opinião, perguntas e sugestões. Não deixe de participar também do nosso grupo do WhatsApp. Fontana vai deixar para vocês aqui, ó, é fácil. Aponta a câmera do seu celular, o QR Code vai estar aqui, você já entra automaticamente, tá ok? Faz isso agora mesmo, vou esperar um minutinho. Já fez? Vou esperar um minutinho. Fontana, eu vou esperar mais um pouco. É isso aí. Se preferir também, me chama no WhatsApp. Meu número está aqui embaixo também. Beleza? Vamos lá. Seguindo agora de proteção. Saindo um pouco agora da proteção das mulheres, que eu sempre faço questão. Não é só no mês da mulher, é todos os dias.
A mulher precisa ser tratada como um ser extremamente especial criado por Deus e nós homens, sociedade, devemos fazer de tudo para protegê-las. É ponto final, é assunto encerrado sobre isso. Agora, saindo um pouco da proteção das mulheres, eu quero falar das crianças, gente, que continuam sendo, sim, as mais vulneráveis em um ambiente digital. Vamos falar agora digital, internet. Um ambiente que é sem fronteira. Na semana passada, lembra, nós falamos aqui sobre um tema que mexeu com muitas famílias, a adultização das crianças nas redes sociais. Explicamos como a infância vem sendo roubada e nem é por guerras ou doenças, mas por câmeras e celulares e pela vaidade de certos adultos que transformam seus filhos em miniaturas de adultos, expostos a riscos silenciosos. Foi uma matéria dura, sim, mas necessária e que repercutiu muito. Muitos de vocês enviaram mensagens, respondi a grande maioria, tá? Vocês mandaram relatos, preocupações e esse retorno mostra que estamos no caminho certo, falando do que incomoda, mas que precisa ser discutido. E hoje, nessa sequência, eu tenho mais um alerta grave. Vocês devem ter visto aí nas redes sociais ou na TV que um influenciador de nome Ítalo Santos e o seu marido, eles foram presos no último dia 15 agora de agosto de 2025, lá em São Paulo, após a investigação do Ministério Público da Paraíba. E a acusação é séria: exploração de crianças e adolescentes e trabalho infantil. Esse caso do influenciador, ele é emblemático. E ele não é apenas um indivíduo qualquer não, mas alguém com visibilidade. Ele tem mais de 20 milhões de seguidores, se somados ali todos os perfis das redes sociais, com uma audiência formada. Justamente por isso, o impacto é ainda mais perigoso. Afinal, quantos pedófilos seguem esses perfis? Quantos pais, talvez distraídos, permitem que seus filhos consumam esse tipo de conteúdo sem perceberem o que há por trás? A lei é clara. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe qualquer forma de trabalho infantil e trata com extrema gravidade qualquer tipo de exploração que envolva menores. Não é exagero, não é invenção, é crime e precisa ser tratado sim como tal. E aqui vai um alerta: se até figuras públicas, como esse rapaz aí e o marido, que se apresentam como modelos de vida, cruzam a linha da legalidade, o que dizer da exposição anônima? Daquela que ocorre em casas comuns, como a minha, a sua, onde os pais filmam seus filhos dançando músicas impróprias, posando de forma insinuante e postam nas redes sociais em busca de curtidas. Pais irresponsáveis, eu repito, a infância não pode ser moeda de troca por vaidade, fama ou engajamento. Curtidas passam, seguidores vão embora, mas as consequências de expor uma criança de forma imprópria podem ser irreversíveis. E quero fazer um convite a você que está me assistindo agora. Já se deparou com vídeos que te deixaram, no mínimo, desconfortável, mas que foram tratados como normais? Pela própria internet, na rede social? Já que percebeu que muitas vezes comentários, você já percebeu ali comentários aparentemente inocentes? Eles escondem a linguagem de verdadeiros criminosos da pior estirpe. Participe conosco, mande sua mensagem, dê sua opinião. Esse programa, como eu já disse, também é seu espaço de voz, porque o debate é fundamental. Quem protege a infância hoje é o Estado. Quem investiga e pune é a lei, que criminaliza as condutas. Mas, sobretudo, é você, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, educador. Cada adulto responsável precisa entender que não existe inocência digital. O que vai para a rede não desaparece. Ele fica exposto. Alguém pode ter salvo e já compartilhado sem você saber. E aqui vai uma reflexão direta para cada um dos senhores e senhoras. Se na semana passada falamos de adultização e hoje de exploração, qual será a próxima linha que cruzaremos se não houver a devida vigilância? Essa sequência mostra que não há exagero quando alertamos. O perigo é real
A infância precisa ser preservada. E não apenas preservada, precisa ser respeitada. E não menos importante, precisamos ser diretos quando falamos de exploração infantil. Não podemos fingir que os pedófilos são personagens distantes. Eles não estão apenas em filmes, gente, nem escondidos em lugares inacessíveis, no buraco na terra. Eles estão aqui, na internet, muitas vezes ao alcance de um clique. Como eu já disse na semana passada, não viu o episódio? Vai lá no YouTube, programa do Paulinho.canal 38, e veja que esses criminosos não se apresentam como monstros. Ao contrário, eles agem com sutileza, escondem-se atrás de perfis falsos, usam linguagem cifrada e infiltram nos espaços digitais que as nossas crianças frequentam. É assim que conquistam a sua confiança, manipulam e depois atacam. Em muitas ocasiões, esses indivíduos utilizam códigos aparentemente inocentes, emojis repetidos como morangos, pirulitos, bananas, números que indicam idade, frases vagas como linda demais ou essa é especial. Tudo isso pode parecer banal para quem não conhece a linguagem, mas entre eles é sinal de comunicação, de alerta, de troca de interesses. Criminosos, esses interesses criminosos. E o mais grave, quando é um conteúdo é publicado, como eu disse, seja uma foto, um vídeo, ele não desaparece da rede. Mesmo que você delete, ele já pode ter sido salvo, compartilhado e até usado em fóruns secretos, onde esses criminosos trocam informações. Isso significa que cada descuido pode se transformar em uma arma. Não nas mãos, uma arma nas mãos deles. É preciso reforçar que a lei não tolera essas práticas. O artigo 241, pesquisem no Google, 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê pena de 3 a 6 anos de prisão para quem produzir, divulgar ou facilitar imagens envolvendo crianças ou adolescentes. E mais, o artigo 232, também do Estatuto da Criança e do Adolescente, pune quem submeter menor a constrangimento ou a vexame, mesmo que sob a desculpa de entretenimento ou inocência. Eu quero ir além da letra fria da lei. É preciso consciência social, porque a verdadeira barreira contra o pedófilo começa dentro de casa, com a vigilância, o diálogo e o cuidado. Não adianta dizer ou acreditar nessa fantasia de que meu filho, minha filha sabe se cuidar. Criança não tem maturidade para enfrentar a malícia de um criminoso adulto, de um pedófilo. E aqui eu deixo um convite. Você já parou para observar o que seus filhos consomem nas redes sociais? Você já analisou os comentários que aparecem em fotos ou vídeos? Muitas vezes o perigo está ali, silencioso, esperando a oportunidade. Pais, mães e responsáveis, este é o momento de agir. Se encontrar algo suspeito, não ignore, denuncie. Use as ferramentas das próprias redes sociais, acione o Disque 100, registre o boletim de ocorrência. A omissão, neste caso, não é apenas perigosa, pode ser também criminosa. Nós não podemos permitir que a internet seja transformada em terreno fértil para predadores digitais. E nossa obrigação como sociedade, como pais, como cidadãos, blindar a infância do nosso do desejo doentio contra nossos filhos, contra as crianças, nossas crianças, esse desejo doentio e nojento desses indivíduos que de fato merece todo o rigor da lei. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos lá, eu quero dizer uma coisa para vocês. Existe, gente, só 2 pessoas no mundo que vai te defender, mesmo sem você, mesmo sem acreditar em você. A primeira é sua mãe. E a segunda, é claro, é o seu advogado. Essa frase, ela pode soar como brincadeira, mas traz consigo uma verdade profunda. A advocacia é muito mais que responder às mensagens em grupos de WhatsApp ou atender ligações a qualquer hora
ou qualquer lugar. O verdadeiro advogado não vive com o celular nas mãos para aparentar uma disponibilidade constante. O verdadeiro advogado, e eu posso falar isso com propriedade para vocês, ele dedica o seu tempo ao que realmente importa. Estudar, planejar e construir uma estratégia que pode decidir o destino de uma vida. Vivemos em uma era em que muitos acreditam que profissionais de valor é aquele que responde na hora, em qualquer grupo de WhatsApp, em qualquer ligação. Mas me diga, aqui entre nós, todos vocês, meus telespectadores, se o advogado passa o dia inteiro de celular na mão, em que momento ele está mergulhado nos autos? Seja revisando provas, analisando jurisprudências, construindo uma estratégia consistente. O cliente, você cliente, precisa refletir. Será que a pressa no retorno compensa o prejuízo na defesa? E é justamente sobre isso, o respeito à advocacia, que eu vou falar agora um pouquinho com vocês. Ontem, no dia 18 de agosto de 2025, o Poder Judiciário do Pará deu um recado claro. Ofensas contra advogados não serão toleradas. O caso aqui envolveu um advogado que foi alvo de ofensas públicas em uma postagem de status do WhatsApp. A autora das publicações, segundo eu li ali na sentença, expôs a imagem do colega advogado de forma vexatória, com palavras difamatórias e insinuando condutas desonrosas. O resultado foi uma condenação por danos morais. Repito para vocês, condenação por danos morais. O valor, tá bom, vou dizer para vocês, não foi tão alto. Foi o valor de R$3.000. Claro, ainda cabe recurso, o processo segue sob julgamento. E aqui vai o ponto central que merece ser enfatizado. Advogado, gente, não é inimigo do cliente, não é rival da sociedade e muito menos saco de pancadas digital. O advogado sério é o profissional que dedica horas de estudo, noites de sono e até finais de semana para encontrar a melhor estratégia dentro da lei. Se ele não te atende, não atende ali a sua ligação na hora, pense duas vezes antes de criticar e fazer como essa mulher, usar ali o status do WhatsApp. Pode estar em uma audiência, ele pode estar dentro de um presídio, atendendo outro cliente, ou até mesmo mergulhando com todas as suas forças nos autos do seu processo. Cada minuto sem resposta, ao meu ver, não é descaso, é tempo investido em estratégia, é silêncio que de fato trabalha em favor da sua defesa. E como sempre digo, respeito tem que ser uma via de mão dupla. Se o cliente, por sua vez, merece atenção e dedicação, o advogado também merece reconhecimento e confiança. O processo judicial, meus caros, já é por si só uma batalha dura, árdua, uma verdadeira trincheira de guerra contra a injustiça. O advogado não pode ainda ser alvo de desrespeito daqueles que deveriam caminhar ao seu lado. Por isso, meu querido cidadão, minha querida cidadã, antes de publicar ou falar algo no calor da emoção, pense. A palavra tem poder. O que você escreve no WhatsApp pode virar um processo. Pode manchar reputações e pode custar caro. Nesse caso, custou R$3.000, mas poderia ter custado muito mais. Respeite o seu advogado, respeite a sua advogada e, acima de tudo, respeite a si mesmo. É fundamental que cada um de nós compreendamos que cada advogado e cada advogada carrega dezenas de processos. E cada processo não pode ser apenas um número frio. Advogado sério não trata como um número frio. É uma vida. É o futuro de uma família, é a liberdade de alguém, é o direito de alguém que está sendo subtraído. Quando o advogado sério se dedica a sua atenção a outro cliente, não é para ignorar você, mas sim porque ele está respeitando a mesma prioridade que um dia será a sua. Hoje, o tempo é do outro. Amanhã será o seu. Essa é a justiça da advocacia.
Respeito na ordem, respeito no tempo, respeito no trabalho, pois respeito é a via de mão dupla, como eu já disse. O advogado precisa respeitar o seu cliente, mas o cliente também precisa respeitar o seu tempo. O cliente precisa respeitar o tempo do advogado. Quem responde em segundos a todas as mensagens pode estar trocando a profundidade pela superficialidade. E aqui eu pergunto a você, meu querido telespectador, você quer um advogado de WhatsApp ou um advogado de verdade? Porque no fim das contas, o advogado que se debruça em silêncio sobre o seu processo, que perde noites revisando jurisprudências e que se cala diante do celular para estar atento ao papel, é o mesmo que vai se levantar diante do juiz para defender a sua causa, com a força de quem realmente estudou. E olha só, muito simples, para melhorar essa relação entre advogado e cliente, deixe sua mensagem de forma objetiva, cliente. Coloque o seu nome, o número do processo, o assunto e o grau de urgência. Evite ligações repetidas. Lembre-se que ele pode estar impossibilitado de atender. Combine com um canal oficial de comunicação, seja o WhatsApp, o e-mail ou o telefone fixo do escritório. E não menos importante, tenha paciência. A resposta virá, mas virá com a segurança de quem estudou antes de falar. E assim, encerro mais um programa com uma reflexão que vale não só para o advogado, mas para todas as profissões e para a vida, claro, em sociedade. Repito, respeito é via de mão dupla. A decisão do STF que protege as mulheres vítimas de violência doméstica, o alerta que eu fiz sobre a exploração de crianças, no caso do influenciador, e a defesa do respeito à advocacia diante das redes sociais. Vocês perceberam que tem algo em comum? Isso mesmo. Mostram que dignidade e responsabilidade andam juntas, de mãos dadas. Não existe justiça sem respeito e não existe proteção sem consciência. E não existe futuro sem a coragem de enfrentar os problemas da nossa sociedade de frente, debatendo, denunciando, exigindo mudança. A você, telespectador, que esteve conosco, participe sempre. Sua voz faz diferença, o nosso espaço é de informação, mas também de diálogo. E é na troca de ideias que crescemos como cidadãos e como comunidade. E antes de encerrar, fica o meu conselho. Da próxima vez que você sentir vontade de julgar antes de entender, respire fundo. Seja com uma mulher em situação de violência, com uma criança exposta à exploração, ou com um advogado que não atendeu o telefone. Reflita. Talvez o silêncio, a espera ou o tempo de maturação da resposta sejam justamente a maior prova de que alguém está cuidando de você. Um forte abraço aqui do Paulinho e até o próximo episódio, hein?